pontualmente alguns reis, né, foram reis que se colocaram diante do Senhor e praticaram a justiça e retiraram grande parte dos ídolos que estavam no reino. Mas sempre, isso é uma observação digna de nota na Escritura, diziam, mas não retiraram os altos, mas não retiraram os altos. Isso é muito relevante porque era nos lugares altos, nos montes, nas montanhas, onde tinha os postes ídolos e a grande maioria dos altares que eram dedicados a Baal e a Zera. E esses reis retiraram toda aquela idolatria das cidades, mas permaneceram os ídolos, permaneceram os locais de culto nos lugares altos. E aí, então, nós vemos que, finalizando, a Babilônia assume o poder, o império mundial, no lugar da Síria, e vem e, em 3 sucessivas levas, conquista o Reino do Sul. E nós vemos que são levados cativos para a Babilônia. Na primeira leva, nós vimos Daniel e os 3 jovens. Nós vimos o impacto, a influência extraordinária que Daniel provocou na Babilônia, e isso se estendeu de uma forma extraordinária e que causou perplexidade até nos dias do nascimento de Jesus, quando aqueles magos, aqueles sábios, aqueles estudiosos da Babilônia vieram até Jerusalém, questionando o rei Herodes, aonde estava o rei dos judeus que havia nascido, conforme tinha escrito na Escritura. Ou seja, eles continuavam ainda sofrendo o impacto de Daniel, tantos anos após, e eles, examinando as Escrituras, viram que ali, naquela cidade, em Belém, estaria nascendo um menino naquela época, chegando à plenitude dos gentios. Mas, muito bem, recapitulando. Então, o profeta Isaías tinha profetizado 150 anos antes que Deus iria levantar um rei chamado Ciro, e que esse rei, conforme Daniel já tinha estipulado naquela visão, naquela revelação que ele teve dos impérios mundiais, que esse Ciro reinaria no Império Medo-Persa e iria ordenar a volta do povo do cativeiro para reconstruir o templo que tinha sido derrubado e a cidade que estava também toda assolada. E nós vemos que depois do ano 586, quando o povo foi levado cativo, até o ano 536, 538 a 536, existe uma série de controvérsias, mas que, cumprindo esse prazo de 70 anos, e que estava predito pelo profeta Jeremias e Daniel, ao confirmar, analisando a Escritura, diz que estariam designados sobre o povo 70 anos. Então, o rei ordena que essa primeira leva de cativos retorne. E aproximadamente 50 mil pessoas voltam sobre o domínio, sobre a coordenação, o governo de Zorobabel. E Zorobabel vem com Josué, o sumo sacerdote, e ele vai e inicia a reconstrução do templo. É bem verdade que nós vemos, analisando aqui Esdras, que esse templo ele sofreu uma pausa na reconstrução, porque os samaritanos eles enviaram cartas a Artaxerxes, dizendo que esse povo estava se reerguendo e depois não iria pagar tributos, que esse povo era rebelde, que ele analisasse o histórico das crônicas do reino, que ele ia ver, aquela coisa toda, e essa reconstrução é interrompida. Vemos também, depois, no próprio relato feito por Esdras, que esse templo é reordenado, a sua reconstrução é autorizada novamente, e o povo começa cada um deles a se afastar desse propósito. E vemos que Deus levanta Ageu e Zacarias, e esses 2 profetas exortam o povo para que se incomode e se realmente volte para reconstruir a casa do Senhor, porque cada um estava reconstruindo e preocupado com sua própria casa, e a casa de Deus estava abandonada. Então, o povo reergue, faz novamente a reconstrução do templo, mas a cidade permanece totalmente destruída.
abandonada, os muros caídos, os portões queimados. E aí nós vemos que, depois dessa segunda leva aqui, com Esdras, está Neemias aqui relatando. Nós vimos na lição passada, que foi um pouco interrompida pela qualidade da internet, que Neemias era o copeiro do rei. Sabemos aqui pelo relato dele que ele possivelmente nasceu no cativeiro. Aqui nós temos, do ano 586 a 536, 70 anos, né? Mas aqui nós vamos ver que Neemias, então, está com o rei e ele priva dessa intimidade, dessa confiança com o rei, porque o copeiro, nós vimos na lição passada, ele era a pessoa de estrita confiança do rei, porque ele provava a bebida e a comida do rei para que não fosse envenenado, o rei não fosse envenenado por pessoas com sua comida ou sua bebida. Além do mais, ele não era apenas essa pessoa que provava o alimento, ele era considerado o primeiro-ministro, ele era o conselheiro do rei. E nós vemos, se vocês depois analisem em casa, que no capítulo 2 de Neemias fala que estava o rei assentado com sua esposa, a rainha. Então, esse contato de Neemias era um contato íntimo, de intimidade com a família real. E aí temos também uma observação bem relevante, que possivelmente Neemias, como Daniel, Sadraque e Mesaque e Abednego, ele também possivelmente era eunuco. Por que razão? Porque todos esses homens que privavam da intimidade da corte, que faziam parte dessa estrutura palaciana, eles eram castrados para que não oferecessem perigo para a rainha e para as princesas, e não suscitassem uma descendência que viesse a ameaçar o trono, a descendência daquele rei. Então, isso era um hábito corriqueiro, e certamente que a Bíblia aqui não fala, como também não diz a respeito de Daniel, mas que Daniel, ele estava sob a ordem do eunuco, e o chefe dos eunucos, e ele, então, certamente também era um eunuco. E aqui a gente faz uma inferência a esse respeito. Isso é relevante? Sim, isso tem algumas comprovações, algumas evidências a mais. Nós vemos que, neste livro, num dos estratagemas lançados por Sanbalat e Tobias, é dito para que ele se esconda no templo, que ele, então, entre no templo e se esconda no templo, para que as pessoas não entrem no templo para matar. E ele diz que não poderia entrar de forma nenhuma no templo. Por quê? Porque nós vemos relatado por Moisés, naqueles decretos, naqueles estatutos, que nenhum eunuco poderia entrar, nenhum que tivesse algum tipo de doença nos testículos, que tivesse trilhado os testículos, tivesse doenças e que viessem a afetar a sua virilidade, a sua masculinidade. Vemos que naquele caso do eunuco com Felipe também, eles ficavam sempre no pátio, sempre do lado de fora, não tinham autorização para penetrar no recinto do templo. Por isso que isso é relevante, que Daniel não volta quando o templo é reerguido, quando acontece a inauguração do templo, porque ele não poderia entrar naquele templo ali. Então, isso é bem interessante e muito significativo. Mas vamos lá. Então, o que sucede é que parece, à primeira vista, que Neemias, ao ser confrontado pelo rei, ele repentinamente ora a Deus. E Deus, então, atende a sua oração. Mas nós vemos relatado no capítulo 1, que ao saber da notícia, ao ter esse relato do seu irmão, que Jerusalém estava totalmente assolada, os muros derrubados, os portões queimados, e o povo em grande miséria, passando necessidade, desprezado, e isso é muito significativo, porque é uma cidade totalmente aberta, sem guarnição nenhuma, era uma cidade desprotegida para salteadores. Então, o povo não tinha segurança. O povo também não tinha justiça praticada naquela cidade. Por quê? Porque os juízes ficavam à porta da cidade. Então, os portões tinham a área do julgamento, a área judicial, era no portão. Ele julgava as causas e também os portões serviam para isolar as pessoas dentro, para ver quem entrava e quem saía. Isso
tem alguns estudos bem interessantes a esse respeito, espiritualizando essa questão da Jerusalém, desse templo e desse muro e desses portões com a nossa vida, com o nosso ser, com o nosso templo do Espírito Santo e com os muros de proteção que nós construímos e com as portas que nós temos que podem ser abertas ou não para o inimigo entrar. Mas vamos lá. Então, na verdade, aqui nós vemos que durante 4 meses, Neemias, ele fica em jejum e oração. Então, existia um propósito, existia uma meta durante esse período inteiro de Neemias orando continuamente. A palavra de Deus diz que ele orava sem cessar. Durante 4 meses, esperando uma oportunidade. Porque nós vemos também, durante todo esse período que nós estamos orando e nessa vida aqui cristã, que Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo que nós não sabemos qual é, quando ele vai agir, quando ele vai interferir e de que forma. Então, não é apenas o quando, mas também o como. Nós temos, muitas vezes, planos, estratégias, e nós montamos, assim, na nossa cabeça, a maneira que seria mais adequada para Deus agir. E Deus não faz assim. E muitas vezes nós ficamos preocupados e naquela ansiedade, e vai chegando um tempo final e parece que Deus não vai cumprir, mas no tempo certo, no tempo designado por Ele, assim Ele faz. E é interessante, irmãos, que vocês podem questionar, se Deus sabe tudo, se Deus pode tudo, por que então que Ele fica nos forçando, nos estimulando, nos exortando, e até a palavra diz o dever de orar. A oração não é opcional. Não existe assim, se vocês quiserem, vocês orem. Não, a oração, ela é um dever de todo cristão, de todo filho de Deus. E interessante também que, se a gente parar para prestar bem atenção, esse orar sem cessar é um orar que tem de ser feito de forma contínua. Quando Jesus ensina a orar, ele diz, o pão nosso de cada dia. E por que isso, irmãos? Porque a oração, ela vai nos fazer privar de um contato, de uma intimidade com Deus. É uma intimidade diária com Deus, né? E nessa intimidade diária, eu sei que os irmãos que estão nessa quarentena, nesse isolamento social, estão privando de uma maior intimidade com a família, com sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, e que vocês vão ver que muitas vezes vocês deixaram de prestar atenção a detalhes, a particularidades, a coisas da intimidade que agora estão sendo reveladas, de forma positiva ou negativa. E certamente que isso diante do Senhor é para que nós nos vejamos como nós somos verdadeiramente. E que nesse relacionamento com Deus, nós tenhamos a capacidade de entender e de ver de fato como Deus é. E nós vemos aqui que Neemias, ao começar a orar, ele diz, Deus grande, Deus tremendo, Deus que está nos céus. E isso nos mostra coisas inefáveis. Primeira coisa, Deus é um Deus poderoso, Ele pode. Deus é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, pode orar, peça. E é uma coisa linda que eu estava vendo aqui, quando estava estudando aqui, Jesus dizendo, até agora, vocês nunca pediram nada em meu nome. Mas a partir de agora, vocês peçam. Eu quero que vocês peçam. E sabe para que vocês vão pedir? Para que a alegria de vocês seja completa. Olha que coisa tremenda. Jesus quer que a gente peça para ser atendido, para que a gente fique alegre. Eu lembro muito bem que eu tinha um prazer tremendo, uma alegria grande ao receber presentes. Eu tinha prazer desde o começo de pegar o pacotinho e olhar a embalagem e ver o lacinho e ver o cartão e abrir para ver o que é que tinha ali dentro, aquela ansiedade, né? Então, a palavra de Deus nos diz que Deus tem preparado para a gente coisas que a gente nem sabe.
não chegou ao nosso pensamento, não chegou ao nosso coração, o que Deus tem preparado para nos dar. Então, é um presente diário que o Pai tem para nos dar, certo? Essa alegria deve ser completa, né? Mas nós vemos em seguida, Neemias falando uma coisa aqui que nos chama muito a atenção, e diz que esse Deus é o Deus da aliança, e diz, Senhor, lembra. Você pode dizer, puxa, para que dizer para Deus lembrar? Porque Deus quer que a gente saiba que Ele lembra. E Ele quer que nós saibamos que Ele é esse Deus que lembra e esse Deus que fez aliança conosco. E que não fomos nós que fizemos aliança com Ele. Desde o início, quando Ele escolhe Abraão, e depois vai escolhendo sucessivamente as pessoas, Ele escolhe e Ele capacita e Ele prepara tudo aquilo que a pessoa vai fazer. Até as boas obras que nós praticamos e que ficamos felizes para mostrar, olha papai, olha o que eu estou fazendo para honrar teu nome, para santificar teu nome. A palavra diz que todas essas boas obras Deus preparou de antemão para que nós as façamos. Então Ele prepara até isso que nós vamos fazer para ofertar a Ele. Então, Ele não precisa que nós façamos nada para Ele, para que Ele nos ame. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. É um amor que é um amor incondicional. Não houve condição. Foi um amor unilateral. Agora, Ele espera que nós façamos, para que outros vejam. Quando a palavra nos diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, estão nos observando, são as pessoas do mundo e são todos esses demônios, essas hostes espirituais da maldade que estão nos contemplando e que estão observando para ver o que nós vamos fazer, para que ele possa ter o prazer de dizer, está vendo aí? Esse é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Está vendo aí, Satanás? Esse aí é meu servo. Tu tem visto? Né? Então, ele fala que esse Deus é um Deus de aliança. E uma coisa linda que nós vemos também em Neemias é que ele se coloca também no lugar daquele povo. A compaixão significa com patos, com a mesma doença, com o mesmo sentimento. Ter compadecimento ou compaixão de uma pessoa é sofrer junto. A palavra nos diz que nós devemos ver e pensar e sentir com a pessoa que está sofrendo como se a gente estivesse ali naquele lugar, certo? Por isso que quando Jesus estava diante das pessoas, muitas vezes ele ficava entristecido, seu coração ficava apertado. E quando ele está diante do túmulo, diante daquela incredulidade e daquelas pessoas que estão questionando diante do túmulo de Lázaro, ele chora. A palavra nos diz que suas entranhas se revolveram dentro dele. Quando ele está diante do monte contemplando Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de ser como a galinha e colocar vocês como os pintinhos embaixo das minhas asas, para proteger, para te aquecer, para te amar, certo? Mas vocês não quiseram, né? Então, Neemias, ele passa durante esse tempo todo, e o que é muito importante é que no final ele diz, Senhor, que tu sejas, então, agora que tu interfiras, que tu hajas para que esse rei seja propício a mim. Então, nós vamos ver que quando chega a oportunidade certa, porque Deus tem o seu tempo determinado, a palavra nos diz que há um tempo para tudo debaixo do sol. E Deus sabe, o tempo dele é um tempo kairos, não é um tempo cronos. Então, naquele dia determinado por Deus, nós vemos então que aí o rei chega e contempla Neemias. E muitas vezes nós não sabemos o que anda dentro das pessoas, o que as pessoas têm no seu coração, no seu íntimo. E vemos, às vezes, o semblante da pessoa mudado. E muitas vezes aquilo ali parece que não nos diz respeito. Vejam que Neemias estava na corte, ele estava privando de alimentos do rei, bebidas do rei, aposentos reais, e ele poderia realmente se
isentar de tomar qualquer atitude. Qual o tipo de relacionamento que ele tinha com aquele povo que estava lá sofrendo? Nenhum. Mas ele estava a 1.500 quilômetros de distância. Seria como se dissesse, eu não tenho nada a ver com as pessoas que estão no Rio de Janeiro, que estão em São Paulo, que estão em Brasília, que estão sofrendo, estão lá no Ceará. Aqui está tudo bem. Mas vemos que, então, ele não apenas se coloca junto do sofrimento, como ele, ao orar ao Senhor, ele diz, nós temos pecado diante de ti. Nós temos prevaricado. Nós temos sido pessoas insubmissas. Senhor, perdoa, Senhor, e nos ouve. E aí, naquele dia designado, o rei chega para ele e diz, por que teu semblante está triste? O que é que está acontecendo? E naquele momento, vemos que era um perigo total, imediato, porque ninguém poderia se apresentar diante do Senhor, do seu rei, do seu chefe máximo, com semblante triste. Tinha de estar alegre. Por isso que é interessante que nós, quando chegarmos diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, cumprindo o que a palavra diz, na presença do Senhor, a fartura de alegria. E que é uma paráfrase quando diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de prazer. Né? Diante desse Rei dos Reis, nós não teremos oportunidade de ter tristeza, porque nós vemos no livro do Apocalipse dizendo que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, enxugará, ele pessoalmente enxugará de nossos olhos todas as lágrimas e retirará de nós todas as dores. Isso é lindo, certo? É lindo. Mas vamos para frente. E aí, então, nós vemos que esse rei, ele, porque Deus assim colocou ele na sua mão, que a palavra diz que Deus pega o rei, coloca na palma da sua mão e pende para onde ele quer. Todas as autoridades estão sujeitas ao Senhor dos Senhores. Certo? E aí ele diz, o que é que tu queres? Pede o que é que tu queres. E ele, então, vai e diz, olha, eu quero madeira, eu quero cartas de trânsito livre diante dessas nações que estão aí. E vai estipulando, faz uma lista. Ele já tinha tudo aqui durante os 4 meses planejado, tudo estava já na sua cabeça. Porque Deus não quer que nós sejamos sem ordem. Deus gosta de tudo organizado. Deus gosta de pessoas que se planejam, que têm propósito, que fazem tudo de forma organizada, porque Deus é um Deus de ordem. E ele é um Deus de tanta ordem que até no inferno ele colocou ordem. Existe hierarquia, existe ordem até nesse inferno que vai ser implantado. Entendeu? Então tem chefias, tem subordinados e tem população, e tudo é organizado hierarquicamente. Então Deus é um Deus de ordem. Mas e aí nós vemos que esse rei, então, fornece tudo isso. E uma coisa que eu achei linda, ele diz, quanto tempo você vai precisar para ficar lá? Eu fiquei perplexo, porque você já pensou ele olhar assim, é pouco tempo, eu quero apenas 12 anos para ficar lá. Quer dizer, o rei, então, libera esse seu homem de confiança, esse que estava durante esse tempo inteiro lá, para ficar 12 anos afastado fazendo essa obra. Então, eu achei isso a coisa extraordinária. E ele vem, e aí vimos também na lição passada, a gente vai concluir, que ele chega lá na cidade e ele vai fazer uma fiscalização. E isso tem um significado escatológico, porque ele chega em Jerusalém e durante 3 dias ele fica avaliando a cidade de Jerusalém. E nós vemos um paralelo com Jesus Cristo, que eles fazem exatamente o contrário. Durante 3 dias eles ficam avaliando Jesus Cristo para ver se encontram nele algo para o acusar. Da mesma maneira que o cordeiro ficava também 3 dias sendo avaliado para ver se tem algum defeito para poder ser sacrificado. Certo? Então,
Nós vemos que ele faz essa análise da cidade, e a palavra nos diz que ele, em segredo, não contou nada a ninguém. Vimos que isso é extremamente importante, porque o inimigo, ele precisa saber o que nós temos na nossa cabeça quando nós falamos, quando nós expomos o que nós estamos planejando. Ele vai fazer tudo para causar um obstáculo àquilo que nós estamos planejando. Mas a palavra diz que ele, então, em segredo, sem contar nada do que estava planejando, vai fazer a avaliação da cidade. E vimos que ele faz isso a pé, porque a cidade estava de tal forma destruída que nem um cavalo tinha condição de passar por cima das pedras. Vimos que a palavra nos garantiu, também lá na frente, quando o segundo templo iria ser destruído, esse templo que foi reerguido aqui, quando no tempo de Jesus, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque as pessoas, quando faziam essas invasões, esses impérios, eles derrubavam literalmente tudo. Faziam uma destruição completa para mostrar seu poder. Principalmente os templos, que era objeto de culto e era o lugar mais sagrado, eles tinham esse prazer em derrubar. Mas vamos lá. Então, Neemias faz essa análise, essa fiscalização, e depois vai exortar o povo para que o povo se engaje nesse propósito. E aí vocês vão saber uma coisa que nós já falamos, e vou repetir, que é sempre que vocês tiverem um plano para o reino de Deus, saibam que o inimigo vai se levantar. Vai haver obstáculo, vai haver oposição, vai ter adversário. Quanto mais você estiver no caminho certo, fazendo a coisa certa, maior vai ser a oposição. E nós vamos ver que a primeira coisa que os inimigos fizeram foi levantar escárnio, zombaria. E muitos que estão na obra do Senhor param porque ficam constrangidos e ficam empatados no seu propósito porque acatam essa zombaria e se acham inferiores, como eles disseram para eles. Vocês não são capazes de levantar isso. Vocês são fracos. Vocês não vão poder fazer nada. Se vocês levantarem esse muro, ele vai ser tão fraco que até uma raposa, se subir no muro, vai derrubar. Além do mais, vocês têm o quê para fazer isso? Nada. Essas pedras estão tudo queimadas, vocês não têm material nenhum. E é assim que o inimigo faz conosco no mundo espiritual. Vocês não são nada, vocês são fracos, vocês não podem, vocês não têm recurso, vocês não sabem fazer, vocês vão fazer e não vai surtir efeito, essa obra não vai prosperar. Mas lembram que Gamaliel, quando fala sobre, lá no Sinédrio, sobre o cristianismo que estava surgindo, ele diz, olha, irmãos, se essa obra for de Deus, ela vai prosperar. Porque Deus põe a mão naquilo que ele quer que faça prosperar, certo? Então, nós vamos ver que Deus, então, interfere de uma forma extraordinária, e aquela obra que levaria uns 2 ou 3 anos, ela é concluída em 52 dias. Isso é uma coisa tremenda, e isso se viu de tal forma de perplexidade que está relatado, discriminando aqui detalhadamente. A obra foi concluída em apenas 52 dias. Mas aí vem uma observação que é isso que nós precisamos fazer. Graças à mão do Senhor. Porque assim o Senhor permitiu, assim o Senhor quis e assim o Senhor fez. Que nós tenhamos também esse tipo de pensamento, que quando a gente tiver sucesso, quando a gente fizer uma obra extraordinária e a gente, por acaso, alguém nos olha e diz, puxa, você fez isso aí, pensei que você não ia conseguir. Aí eu não, o Senhor. Lembram quando Daniel era chamado e confrontado e elogiado e dizia, tu és aquele que revela tudo? Tu és aquele que sabe todos os segredos, conta todos os sonhos? Ele disse, eu não. Mas o meu Deus que está nos céus me revela. Então, Neemias disse, eu não, o meu Deus. Então, existe até um livro que, se os irmãos quiserem ler, é muito interessante, que é Neemias, a dinâmica de uma liderança eficaz. Esse livro foi um best-seller, vendeu milhões e milhões de exemplares, e ele faz uma avaliação organizacional, uma avaliação, foi até um PhD em administração de empresas, que fez esse livro,
e ele tem uma série de coisas importantíssimas falando sobre liderança, sobre organização, sobre estrutura de empresa e etc. E é muito interessante, se os irmãos quiserem ler, porque ele faz também um paralelo sobre essa organização espiritual, sobre a liderança no mundo espiritual e etc. É interessante e traz alguns conhecimentos muito válidos para a gente. Mas, continuando a lição, para a gente concluir, nós vemos que, durante esse período todo aqui, houve essa oposição dos samaritanos e também dos árabes. Nós vimos que aquele povo que foi levado cativo no Reino do Norte, que já era inimigo do Reino do Sul, aquele povo levado cativo, alguns ficam lá, poucos, mas a grande maioria da população são pessoas de outras nações que são colocadas ali e que são alheias e têm deuses totalmente estranhos àqueles deuses que eram cultuados anteriormente. Mas que também, então, eles vão fazer essa oposição ferrenha a essa Jerusalém que estava sendo reerguida ali. Então, se vocês olharem, podem observar que essa inimizade dos samaritanos, ela já começa lá desde Zorobabel, quando volta, continua com Esdras e se acentua com Neemias ao se restaurar os muros e os portões da cidade. E isso vai até Jesus, quando ele então chega a ter aquele diálogo com aquela mulher samaritana, ela diz: como? Tu sendo judeu, vem até a mim, samaritana, pedir água para beber. E aí existe um parêntese, uma explicação, uma interpolação que é colocada ali, dizendo: ora, os judeus não se comunicavam bem com os samaritanos. E aí isso por conta desses problemas históricos que estão relatados aqui. Então, continuando aqui para a gente concluir, nós vamos ver que Neemias, então, cumpre o seu propósito de forma cabal, perfeita, e que ele não tinha sido preparado para isso. Nós vimos que ele era um copeiro, um homem da corte, um homem de mãos delicadas, um homem que sabia governar a cozinha do rei e sua estrutura palaciana, mas ele se engaja nesse propósito de construtor, de engenheiro, de arquiteto, coisa que ele não sabia, mas que Deus capacita. Porque a palavra nos diz que Deus, para causar perplexidade, para que as pessoas vejam que é Ele pega as pessoas que não são para fazer com que elas sejam. Pega as pessoas pequenas para tornar grande. E as pessoas tolas para fazer delas sábios. E faz o contrário também. Faz com que o sábio pareça um tolo. E que o grande seja humilhado para se tornar pequeno. Porque o humilhado será exaltado. E o exaltado será humilhado. E nós vamos, então, ver que Neemias cumpre de forma extraordinária essa tarefa que Deus colocou nas suas mãos. E eu estava conversando aqui com Vilma e é muito importante a gente ter muito cuidado quando uma pessoa chega diante de nós e chega triste, e está com esse semblante triste, e a gente vai e pergunta: o que é que está acontecendo com você? Por que você está triste? E aí a gente diz: poxa, precisamos ter muito cuidado, porque na hora que a gente toma conhecimento do caso, nós passamos a ser responsáveis também por este problema da pessoa. Porque a palavra de Deus nos diz: levai os fardos uns dos outros. Certo? Então, na hora que você toma conhecimento e a pessoa acha que você pode ser partilhado e conhecer o que ela tem de problema, você agora é responsável também pelo problema dela. Foi exatamente isso que Deus, ao confrontar Caim, e diz: Caim, onde está o teu irmão? Aí ele vai e diz para Deus: por acaso eu sou guardião do meu irmão? Eu tenho nada a ver com o que meu irmão tem, onde ele está, o que ele está fazendo, o que sucedeu a ele? E Deus diz: tem sim. Nós somos guardiões, nós temos a obrigação de partilhar do nosso irmão, levar a carga um dos outros. Amém? E que Deus, então, hoje, possa fazer com que a gente entenda tudo isso e que nós possamos agora nos dirigir a Ele com essa certeza
de que ele ouve as nossas orações, e o salmista diz, ó tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens. Agora, todos os homens virão a Deus no seu momento de desespero e de ansiedade e de carências e necessidades, sim. Mas a palavra diz, a minha mão não está encolhida para que não possa atender. O meu ouvido não está agravado para que não possa ouvir. Porém, as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós. Mas nós temos a certeza que o muro que nos separava, esse obstáculo que existia separando a gente de Deus, foi removido. Jesus, então, retira esse véu, retira o muro de separação. E nós agora temos acesso. E esse acesso como filho. E qual é o pai que o filho pede um pão e recebe uma pedra? E se as pessoas que são más, vocês estão vendo hoje relatos de pessoas desesperadas e que dizem até que se faltar o pão para o seu filho, ele vai roubar. Pessoas honestas, íntegras, estavam dizendo isso. Então, vocês imaginem se o mal, ele faz o que pode e o que não pode para dar ao filho. Imagine nosso Pai Celestial, o que não fará para nos dar. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde e que faça a gente privar dessa intimidade e dessa certeza que esse nosso Pai Celestial, ele tem tudo de bom para nos dar e que ele espera que nós tenhamos esse diálogo com ele diário, que nós peçamos, porque ele pode nos dar e ele quer, e seu prazer é esse aí. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, professor Keiler. Que Deus possa continuar te usando de forma poderosa na ministração da palavra do Senhor. Eu confesso que muito me alegrei e chorei aqui, porque Deus falou comigo tremendamente nesta manhã. Meus amados irmãos, que Deus possa continuar usando os seus servos, a qual Ele tenha se levantado para estar juntamente conosco nesse ministério tão abençoado, para ministrar a palavra, né? Eu estou grato a Deus por essa manhã e, lamentavelmente, quem não participou da EBD veio a perder este tão grande banquete que Deus preparou para a sua igreja, né?